Hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre o parto normal e o parto normal humanizado. Muitas pessoas acham que parto normal é tudo igual e eu vou falar para vocês que não é igual. Eu tive a experiência com os dois partos, né? Do Pedro foi parto normal e da Duda foi parto normal humanizado. E aí eu fiz aqui alguns tópicos que eu gostaria de falar a respeito para vocês entenderem um pouquinho mais, para quem está em dúvida, para quem está, né, esperando o bebê e que ainda não se decidiu para que tipo de parto que quer fazer, e também para as que já tiveram filhos, né, para a gente trocar um pouquinho de experiência aí a respeito dos partos normais que a gente já teve. Então, assim, primeiro que a diferença dos dois, primeiro começa pelo nome. Então, um é parto normal, o outro é parto normal humanizado, tá? A única coisa que os partos têm iguais, né, que é igual tanto num parto quanto no outro, é a via pelo qual o bebê sai. Então, ambos saem pela vagina, né? Ambos são partos vaginais. O que não quer dizer que os dois foram normais, né? É um pouquinho confuso, mas vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer com isso. Então, assim, o que é igual? Ambos são vias vaginais. Então, todos os dois, o bebê vai sair pela vagina da mãe. Mas isso não quer dizer que os dois partos foram normais, tá? Então, assim, baseando pelo meu parto, olha, só para vocês terem uma noção. Então, assim, para vocês não se confundirem, o parto do Pedro, que é o meu primeiro filho, foi parto normal. A Duda, que é a minha segunda filha, foi parto normal humanizado. Então, já começa aí a diferença. Quantidade de horas que eu fiquei no parto. Então, o Pedro, eu fiquei ao todo em trabalho de parto 72 horas, tá? Eu tive a primeira contração às 6 da manhã da quarta-feira e o Pedro só nasceu no sábado às 7 da manhã, totalizando 72 horas em trabalho de parto. A Duda, eu tive apenas 12 horas de trabalho de parto. Eu comecei a ter as contrações dela assim que eu saí da midwife, depois que eu fiz a swap membrana, né, que é o deslocamento de membrana. As primeiras contrações começaram às 2 da tarde e ela nasceu às 2 horas da manhã, né? Então, totalizando aí 12 horas de trabalho de parto. Eu fiquei, dessas 72 horas que eu fiquei em trabalho de parto do Pedro, eu fiquei 48 horas no hospital, tá? Antes disso, eu ainda estava em casa, as minhas contrações começaram no sábado, na quarta de manhã. Então, eu só fui pro hospital na madrugada de quinta, né? Para amanhecer quinta-feira. Então, eu fiquei ao todo no hospital 48 horas, antes de ter o bebê, tá? A Duda, eu fiquei apenas 2 horas no hospital. Eu cheguei por volta da meia-noite e pouquinho, né? Acho que até eu chegar e tudo e ser instalado no quarto onde ela nasceu, já tinha passado um pouquinho da meia-noite. E ela nasceu às 2h16 da manhã. Então, eu fiquei ao todo 2 horas no hospital. O Pedro, eu precisei ficar 36 horas pós-parto dentro do hospital. Então, o Pedro nasceu no sábado e eu só saí do hospital no domingo às 6 horas da tarde. Então, eu fiquei internada no hospital na madrugada de quinta, umas 4 horas da manhã de quinta-feira, até domingo, 6 horas da tarde. A Duda, eu fiquei 10 horas no pós-parto. Ela nasceu às 2 da manhã e meio-dia eu já tinha ido embora. Alguém acordou aqui, vai participar do vídeo com a mamãe. Então, agora eu vou começar a falar sobre as diferenças dos partos, né? O que aconteceu num parto e não aconteceu no outro. Então, assim, a primeira coisa que assim, é o que mais me entristece do parto do Pedro foi a episiotomia. Então, para quem não sabe, a episiotomia é o nome que se dão, né? Aquele corte feito embaixo, né? Que eles cortam para abrir mais, para ter o espaço da cabeça do bebê sair, né? Sem machucar muito a mãe. Então, no caso do Pedro, eu tive esse corte bem profundo. Eu acredito que o meu corte deve ter sido nível 3 e arruinou a minha vida por um ano. Então, assim, eu tive
fortes dores depois no pós-parto. Eu tinha muita dor quando eu andava muito, me esforçava muito. Toda vez que ia chover, eu sentia dor no ponto. Para quem, né, assistiu aí, eu posso linkar aí para vocês o vídeo do relato do meu parto. Eu fiquei até mais de um ano tendo dor toda vez que eu tinha relação sexual com meu esposo. Bastante desconforto mesmo, assim, sabe? Foi barra pesada, sabe? Eu sofri muito com isso. Eu achei que eu ia ter dor pro resto da minha vida. Graças a Deus, depois de uns 2 anos, eu já não senti mais absolutamente nada. Eu ainda sinto algum leve desconforto no músculo quando eu ando muito, assim, me esforço muito, puxo peso, alguma coisa assim. Às vezes à noite eu sinto um pouquinho de desconforto, ainda assim, 4 anos depois. Então, quando eu fiz o meu plano de parto normal humanizado, foi a primeira coisa que eu coloquei no meu plano de parto, que eu não queria que me cortassem. Muitos médicos, principalmente no Brasil, eu tenho 80% das pessoas que me assistem são do Brasil, os médicos do Brasil são adeptos dessa, chamado isso de violência obstetrícia. E a maioria dos médicos, mais de 80% dos médicos, tem essa prática de cortar. E já foi provado com várias pesquisas, né, que a laceração, né, quando rasga sozinho, a cicatrização é muito melhor, muito mais rápida do que o corte no períneo. Então, aqui na Inglaterra, né, eu não tenho conhecimento assim em toda a Europa. Eu tô dizendo baseado na onde eu vivo, né, na Inglaterra. Eles não têm essa prática. Isso não é de praxe, é só realmente se for necessário. No caso do Pedro, foi necessário, porque até o momento do parto eu ainda não tinha alcançado os 10 centímetros. Então, o corte serviu para terminar de abrir os 10 centímetros e o Pedro ter espaço para sair, porque o Pedro tinha que sair, né? É uma coisa que, assim, eles tinham que fazer o que estava à disposição, e naquele momento a única alternativa para o Pedro sair, para não ter maiores complicações, era me cortando. Mas no caso da Duda, isso foi respeitado, eu não tive a episiotomia da Duda, eu tive um pequeno cortezinho, uma pequena laceração, onde eu levei 2 pontinhos, mas que, gente, não me atrapalhou em nada, 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 nada. Tanto que quando eu cheguei do hospital, eu fui procurar, né, onde tinha sido os pontinhos, e deu bastante, assim, foi difícil de achar, porque foi mesmo bem interno, e eu não tinha dor. Então, como eu não tinha dor, eu não conseguia localizar o pontinho, né, então, porque não estava me incomodando, eu não consegui sentir os pontos, né. O que eu senti muito desconforto foi exatamente na onde eu tive o corte do Pedro, porque ficou muito inchado, né, pelo próprio inchaço do corpo, pelo esforço físico que eu fiz para ela nascer, inchou. Então demorou aí uns dias para desinchar e eu senti bastante desconforto. Gente, o Pedro nasceu em 2013, nós estamos em 2017 e eu ainda tive dor nesse bendito desse corte. Então, eu vou dizer para vocês que essa episiotomia, ela realmente, tipo, atrapalha demais a vida, para não dizer besteira, né? Ela atrapalha mesmo a vida da gente. E eu sou muito feliz de não ter tido, não precisar ter feito isso no parto da Duda. Então, esse é um dos pontos. No parto normal, geralmente tem essa episiotomia. No parto normal humanizado, o bebê nasce e não é necessário fazer esse corte, né? É respeitado a estrutura do corpo da mãe, porque a gente já fala, né? É um parto normal. Então, se é um parto normal, o nosso corpo foi programado, foi feito para ter o parto do jeito que ele é, né? O nosso corpo já é automaticamente feito, preparado para esse tipo de parto, né? Nosso corpo já vem na medida. O que acontece é que às vezes a cabeça do bebê é muito grande, ou o bebê nasceu muito pesado, né? Já é um bebê muito grande, né? Não é um bebê tamanho recém-nascido, e aí realmente precisa desse corte. Mas na maioria das vezes há apenas um cortezinho, um rasguinho natural, e que a cicatrização é muito melhor. Tanto que nessa eu
eu não tive nenhum problema, nenhuma dor. Eu tive relação sexual e não tive nenhuma dor, o que eu fiquei, assim, impressionada, porque do Pedro eu sofri horrores, então eu já fui fazer com medo, né? Ai, meu Deus, vai machucar e tudo, e vai doer. E quando eu fiz, falei, gente, não dói. Ainda falei pro meu marido, falei, graças a Deus, amor, não tá doendo, porque eu sofri muito. E ele ficou mais apreensivo do que eu, porque ele lembrou, né, todo o sofrimento que foi as primeiras vezes e até um ano depois. Outra coisa que, no meu caso, foi usado, né, e ainda assim foi considerado um parto normal, que não foi, é que o Pedro nasceu com ventosa. Então, eles colocam uma ventosa aqui no coquinho da cabeça da criança, tira o ar, que daí faz uma pressão, e aí eles puxam a criança pela cabeça com aquele negócio, pro bebê entrar no canal do parto, porque o Pedro ainda estava alto, então com essa ventosa eles puxam para a cabeça encaixar. Só que isso escapou, e o Pedro nasceu com um galo enorme na cabeça, a cabeça toda torta, assim, sabe? E como isso não resultou, ele nasceu com fórceps, né? Que a gente conhece, que é aqueles ferrinhos, que eu morro de medo, tanto que eu não assisti o parto, não vi o parto, eu fechei o olho e mandei força, porque eu não queria ver meu filho nascer naquele monte de ferro, porque só de pensar que ele nasceu com aqueles ferros e de tanta coisa que poderia acontecer, que a gente sabe por aí que acontece com partos de fórceps, eu já fico, sabe, horrorizada. O resultado do fórceps foi, né, que ele nasceu com a cabeça toda cortada, né, ele tinha até uns 2 dias depois do parto, ele tinha um risco da cabeça até no nariz, tinha várias escoriações no rosto, causados pelo uso do fórceps. No caso da Duda, não teve nenhuma intervenção médica, então a Duda nasceu só eu e ela, né, então eu cheguei no hospital tendo fortes contrações, e eu empurrei, ela nasceu sem corte, sem fórceps, sem ventosa, sem nada, totalmente natural. Outra coisa que teve no meu parto normal e não teve, né, no parto normal humanizado, foi que eles estouraram a minha bolsa. Então, quando chegou na sexta-feira, às 8 da noite, foi estourada a minha bolsa, eles colocam tipo um cotonete bem grandão assim, lá dentro, e dá tipo uma cutucadinha na bolsa e rompe a bolsa. Eu confesso que eu não senti dor nenhuma nesse momento, mas o líquido desceu tudo, né, todo líquido, e ainda ficou descendo bastante líquido, porque o corpo vai produzindo líquido amniótico de hora em hora, e eu ainda demorei ter o Pedro. E no caso da Duda, a minha bolsa foi estourada sozinha, então eu cheguei no hospital por volta do meia-noite e meia, por aí, 1 hora, e numa das vezes que eu empurrei, né, que quando veio a contração que eu fiz força para empurrar, a minha bolsa rompeu sozinha. Outra coisa que foi diferente também eu tive, eles colocaram soro nessa minha mão aqui, e eu detesto agulha, tenho pânico de agulha, e uma das veias estourou, a primeira veia que ela colocou estourou, e aí ela teve que colocar em outra veia, e essa minha mão, gente, ficou enorme, inchada, 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 inchada. Acho que uns 3 dias depois do parto, eu ainda tava com a minha mão enorme por causa disso. Eu tive um inchaço muito grande, muito, muito, muito grande no pós-parto do Pedro. Devido a isso, o soro, ele dá esse efeito. Eu tive muito inchaço, mas muito inchaço mesmo no pós-parto do Pedro. O que eu não tive na Duda, da Duda, com um dia depois, eu já tava super, mas super magra mesmo, assim, sabe? Só os bracinhos mesmo, perdi todinha os líquidos rapidamente. Eu tive, nos 2 partos, eu até achei que isso era um dos efeitos da epidural, mas não era, realmente, eu acredito que seja meu corpo, não sei se outras mães, escrevem aí se vocês tiveram isso, as mães que estão assistindo, que já tiveram parto, se isso também aconteceu com vocês. Eu dormia e eu acordava toda encharcada, mas assim, molhada, molhada, molhada. Todo o inchaço do meu corpo saía nos poros, saía no suor. Então, assim, o Pedro nasceu no inverno, então eu dormia de pijama quentinho, assim, sabe? E eu cheguei a trocar numa noite 3 vezes o meu pijama, porque era muito molhado, mas ficava muito molhado. E aí eu acordava toda molhada, tirava o pijama, colocava outro. Aí acordava de novo para dar de mamar toda molhada.
Só que eu achei que isso era um sintoma da epidural. Só que no caso da Duda, eu também tive, aqui tava verão, então eu também tive a mesma coisa. Eu também acordava toda molhada, fazia uma poça de água no travesseiro, sabe? Então eu acredito que seja mesmo a minha liberação dos líquidos do corpo, né? Através do suor. Se vocês tiveram isso aí, por favor, as mamães que tiveram, comentem embaixo do vídeo pra mim tirar essa dúvida se acontece isso com todo mundo ou se é só comigo. Mas assim, eu acho que a principal diferença dos partos, pra mim, é respeitar a tua vontade, é respeitar o teu corpo, é respeitar o teu tempo. Então, assim, eu me senti violada, sabe? Eu me senti... na época, nem se falavam, né, nisso nem se falavam em violência obstetrícia, mas eu acredito que o parto do Pedro foi uma violência obstetrícia grande, sabe? Tanto de estourar a minha bolsa, tanto de cortar de ventosa e de fórceps. Lógico que tiveram que cortar a ventosa e o fórceps tudo, porque o Pedro tinha feito cocô dentro da barriga, né? Então ele tinha que sair dali de qualquer maneira. E elas usaram todos os meios que a medicina tem para isso acontecer. Só que eu acho que foi uma sucessão de erros, né? Falta de experiência minha. Eu não me preparei direito para o parto, eu não estudei direito para o parto, eu realmente não me preparei com informações. Eu estava muito preparada psicologicamente, fisicamente, mas eu acho que mentalmente eu não me preparei, eu não busquei informação direito. Então eu fiquei meio que à mercê do que eles me falavam. Talvez se eu tivesse tido Pedro hoje, com a experiência que eu tenho, com as informações que eu tive, porque no parto da Duda eu estava bem mais informada a respeito de tudo. Mas, então assim, eu aceitei tudo o que eles foram propondo. Então talvez hoje eu teria dito, não vai estourar minha bolsa, né? Eu quero indução, que eu pedi várias vezes. Eu falei, pelo amor de Deus, me induza. Porque eu não tinha dilatação. Então assim, a cada 10 horas eu dilatava meio centímetro, 1 centímetro. E eu pedi várias vezes, gente, me induz. E não foi usado isso. A indução só aconteceu na meia-noite da sexta-feira, né? Então, já praticamente Pedro nasceu 7 horas depois disso. Então, será que se eles não tivessem me induzido antes, ele não teria nascido de um parto mais tranquilo? Será que meu corpo não teria dilatado melhor? Porque a bolsa estourou, ele demorou para nascer, fez cocô dentro da barriga e aí teve todas as outras coisas. Talvez se não tivesse estourado a bolsa, ele não tivesse feito cocô dentro da barriga, eu não precisava ter nascido de parto normal, nem não precisaria ter nascido de ventosa, nem de fórceps, nem de nada disso, porque eles iriam esperar o meu corpo trabalhar. Só que não foi isso que aconteceu. E no caso da Duda, foi totalmente natural. Gente, eu não tomei nenhum paracetamol no hospital. Foi totalmente natural mesmo. Era para ela ter nascido na banheira. Não nasceu porque não deu tempo de encher a banheira, né? A banheira não tinha sido enchida a tempo, né? Eles estavam enchendo e ela nasceu antes, né? E assim, eu acho que o segundo ponto de que você vê que você teve um parto normal para um parto normal humanizado é o seu sentimento em relação ao teu parto. Quando você lembra dele, como você se sente. Do parto do Pedro, eu tinha assim, toda vez que eu ia falar do Pedro, me dava vontade de chorar, sabe? Me dava uma tristeza muito grande, assim, de tudo que eu vivi, de tudo que eu precisei passar para ele nascer, todo o sofrimento que foi. Então, assim, foi traumatizante. Essa é a palavra, sabe? Foi muito traumatizante. Eu acho que se não fosse a minha vontade enorme de ser mãe, de gerar novamente, de ter a minha filha, né? Porque eu sempre sonhei ser mãe de casal. E eu já tinha o meu filho, então, assim, eu queria muito ter a Duda. Eu acho que talvez eu não tivesse tido coragem de ter outro filho. Pelo parto, pelo como eu fiquei traumatizada com o parto. Eu tenho, inclusive, uma amiga aqui em Londres, que a filha dela nasceu quase morta, né? Justamente por isso, porque eles esperaram até o último minuto. Ela nasceu
assim, praticamente morta, e ela não quer mais ter filho por causa disso, né? Ela decidiu não ter mais filho porque ela não quer mais passar por isso. Então, assim, foi realmente muito traumatizante. O meu esposo, quando o parto acabou, assim, ele tava muito abatido, e ele falou pra mim, olha, filho só daqui 6 anos, porque ele ficou muito traumatizado. E agora, depois que a Duda nasceu, né, que graças a Deus foi um parto completamente diferente do Pedro, eu terminei o parto com uma sensação tão boa, sabe, assim, de alegria, de felicidade, sabe, me sentindo plena, me sentindo forte, me sentindo vencedora, sabe? Foi uma sensação tão gostosa depois que ela nasceu. Eu olhava pra ela, eu olhava pra mim e falava assim, eu consegui. Então eu só conseguia pensar assim, sabe? Nossa, eu consegui, como que eu sou forte, como que, né, eu dei conta de ter o meu parto do jeito que eu sonhei, porque eu sonhei muito, sabe? De ver o bebê saindo, de sentir as dores do parto. Eu queria viver isso, sabe? Eu queria ter essa experiência. Então, assim, eu acho que essa é a principal diferença, é como você se sente depois que o parto termina. Eu, na hora, assim, eu não realizei o que tinha acontecido, sabe? A minha ficha demorou a cair, porque ali naquela hora, enfim, ele nasceu, eu fiquei o tempo todo com ele no colo. Isso é um dos pontos bons, né, que eu tive isso de... Ele nasceu e ele veio direto pro meu colo e ficou comigo até a hora de eu ir embora do hospital. Da Duda também, ela nasceu e veio direto, né, que eles chamam aqui skin to skin, né, pele com pele. Então, essa é uma coisa que é igual. Mas esse sentimento de que você foi respeitada, que do Pedro eu não tive, eu me senti, sabe, violada, me senti... eu até brinco com meu marido que o parto do Pedro foi um estupro de dentro para fora, sabe? Porque realmente eles machucaram muito, assim, eles acabaram com o meu parto, né? Então, assim, realmente eu sofri violência obstetrícia. E assim, outra coisa que eu acho que pesa muito é o parto humanizado, eles respeitam muito você, a sua vontade, o que você quer, como você espera aquele parto. Tanto que no meu plano de parto tinha tudo os passo a passo que eu gostaria que fosse seguido. E se, né, por eventual, né, precisasse, uma eventualidade, né, precisasse que eu tivesse que cortar embaixo, se tivesse que induzir, né, se tivesse que usar fórceps e tudo, isso seria discutido comigo antes, né, e seria respeitado a todo momento a minha vontade, de todas as maneiras, a minha vontade seria prevalecida, né, seria a acatada. E então, assim, eu teria total controle do parto durante desde o início até o fim do parto, seria uma coisa acordada comigo. Então, assim, o que eu falo para vocês vale muito a pena o parto normal humanizado, vale muito a pena. Eu realmente não sei no Brasil qual é a possibilidade, se o SUS disponibiliza isso, né? Porque eu fiquei só 2 horas no hospital, mas eu poderia ter ficado muito mais tempo, né? E eles iriam respeitar isso. Ainda, enquanto eu ainda estivesse, né, bem, né? No caso, eu e a Duda, a gente estivesse bem, eles iriam deixar que o meu corpo, né, meu organismo trabalhasse. No caso do Pedro, eles também respeitaram isso até um certo tempo. Só que depois eles fizeram as interferências, e aí foi a partir disso que deu, né, tudo errado. Assim, o que eu e meu marido a gente tem por nós, a gente pensa e a gente quer acreditar nisso, é que eles fizeram o que era preciso, né? Eles fizeram o que era preciso, foi necessário fazer da maneira que foi, né? Foi preciso que né, estourasse a bolsa, foi preciso que eu ficasse no soro, foi preciso que usasse fórceps e ventosa, porque era a maneira que eles tiveram, o que eles tinham em mãos naquele momento, né? Talvez se tivesse tido uma maior complicação, eu poderia até ter tido uma cesárea, por exemplo. Mas eu quero aceitar de que era para ser daquele jeito, que tinha que ser daquele jeito, né? No começo eu não entendia muito, não. Eu falava, gente, mas por que eu sofri tanto, né?
Podia ser mais simples, né? Poderia ter sido melhor e tal. Mas foi daquele jeito e tá tudo bem. Eu acho que o parto da Duda veio para apagar essa marca horrorosa que ficou na minha vida, de que o parto é difícil. Bom, então é isso que eu tenho para falar sobre as diferenças dos partos. Eu gostaria muito que vocês comentassem aí embaixo a experiência de vocês. Se vocês, né, se sentem assim também, se quem teve os 2 partos ou quem teve só o parto normal, quem sofreu violência obstetrícia. Vem cá, filho. Olha lá, fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal rapidinho. Oi! Fala oi, gente. Oi, gente. Fala assim, comenta no canal da mamãe. Fala, dá like. Se inscreve, comenta. E é isso, deixa aí a experiência de vocês. A mamãe adora ler relato de parto. Eu vou ler tudinho o que vocês comentarem aí. E é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Beijo meu, um beijo da Duda e do Pedro pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!